A cerca de 180 quilômetros de Brasília, no município goiano de Padre Bernardo, encontra-se um dos mais peculiares acidentes geográficos do Planalto Central. Batizado pelas pessoas da região com o sugestivo nome de Buraco do Inferno, trata-se de um gigantesco buraco com diâmetro aproximado de 50 metros, que abriga em seu interior um fantástico lago de águas azuladas. Como se não bastasse, o lago é apenas o portal de uma imensa caverna subaquática, que segue subsolo adentro, dividindo-se em numerosas galerias e tortuosos caminhos. O Buraco do Inferno é uma antiga caverna onde o teto caiu, né? Essa formação chama-se dolina e isso acontece por causa que a região ali é uma região de rochas calcárias. Praticamente todas as cavernas passam por um processo de nascimento, de vida e de morte, né? de extermínio. O que acontece no Buraco do Inferno é que quando ocorre a dissolução do calcário, o espaço vazio vai aumentando, aumentando, até que a sustentação do teto do salão não suporta mais e ele desaba. A gente tem no Brasil, né, diversas províncias espeleológicas, né, que englobam os estados, né, que ocorrem rochas calcárias. Então, quer dizer, você não vai ter províncias espeleológicas distribuídas no Brasil inteiro, no continente inteiro, só onde teve deposição de rochas calcárias, que é onde vai ter evolução de caverna, né. Agora, nossa província, Paranoá, ela se caracteriza por ser uma região muito antiga, as cavernas já têm um desenvolvimento senil, né? E as lentes que a gente diria os pacotes de rochas calcárias, né? Não são pacotes de rochas grandes, então não desenvolvem cavernas grandes. Então a gente tem espalhadas vários pontos onde ocorrem cavernas pequenas, né? Só que já cavernas que a gente poderia dizer fósseis, né? As cavernas são as cavidades naturais, né? As grutas são aquelas horizontalizadas e os abismos as verticalizadas, né? Essa é a separação básica da medição de cavernas, né? O Buraco do Inferno não é um abismo, né? Porque a dolina em si não faz parte da gruta. A gruta existe e é submersa. Ela só é atingida por mergulho, né? E essa gruta não deve atingir 500 metros de projeção horizontal. Situado na fazenda Monte Alegre, o Buraco do Inferno foi descoberto pelo Grupo de Espeleologia do Departamento de Geologia da UNB em 1987. De lá para cá, a fazenda mudou de dono e multiplicaram-se as visitas de estudiosos e curiosos ao local. Eu comprei a propriedade, depois de uns 30 dias que eu tive a curiosidade de procurar ver a fazenda. E nessa olhada na fazenda é que eu me deparei com o Buraco do Inferno. Aí falando com o proprietário anterior, ele me disse que realmente havia aquele buraco, um buraco que já tinha gente da UNB e alguns mergulhadores fazendo algumas pesquisas. Em princípio, quando eu vi o buraco, eu achei que deveria botar umas máquinas pesadas para aterrar o buraco, mas depois é que eu vi que seria impossível. Em vez de aterrar, eu procurei preservar, então eu fiz uma cerca para evitar que o gado caia dentro desse buraco. E procurei também a conservar e preservar a vegetação em redor desse buraco. Tem ido alguns visitantes sem meu conhecimento, e a gente pede sempre para que eles cheguem na sede e digam que estão fazendo a visitação. Olha, o risco seria o seguinte: o problema fogo, o problema acabarem com os peixes, ou lambaris, ou mesmo piabas que existem ali dentro daquela água, e também problema de caça, que o que se viu lá foram algumas balas detonadas. Ai, bichão roubo! Igual lobinho, ó. Igual lobinho, moveu o chateiro inteiro.
No próximo bloco, vamos conhecer a fauna e a flora do Buraco do Inferno. Localizado num platô do Cerrado, a cerca de 600 metros de altitude, o Buraco do Inferno, com seu lago e sua mata ciliar, funciona como um verdadeiro oásis para a fauna e a flora locais. É sinônimo de sombra e água fresca, refúgio de pássaros e habitat ideal para flores e frutos da região. A situação ali é uma situação bem típica desse e de alguns outros buracos e formações desse tipo aqui no Brasil Central, especialmente perto do Distrito Federal. O que acontece é que essas áreas com estes buracos terminam abrigando cursos d'água ou corpos d'água como lagoas, como aquela lá. Isso resulta num ambiente particularmente úmido dentro e em torno desse buraco. A consequência disso, então, é o desenvolvimento de uma floresta ou de formações bem mais com árvores grandes, uma situação bem distinta da situação que cerca essas áreas, que são campos cerrados, áreas abertas. Portanto, as condições de ambiente e de ecossistema ou de microecossistema formado ali são bem particulares, abrigam uma fauna e uma flora específicas e formam aquilo que a gente poderia caracterizar como um ambiente insular, ou seja, uma verdadeira ilha de vegetação mais densa e fechada no meio de um mar de vegetação aberta, que seria o Cerrado. Esses ecossistemas, por causa dessas características tão peculiares onde eles ocorrem, são também sistemas muito particulares. Pelo seu tamanho, pelas suas características, se tornam aquilo que a gente poderia definir como ecossistemas relativamente frágeis. Eles não têm muita chegada de organismos de fora, não partilham facilmente, né, não trocam indivíduos, organismos com outras áreas em torno. Podem abrigar, então, conjuntos restritos de espécies que são virtualmente limitados àquele tipo de situação.
A primeira excursão que a equipe do programa Estação Ciência fez com mergulhadores ao buraco do inferno teve o objetivo de revelar os mistérios do universo subaquático da caverna, só acessível às pessoas habilitadas ao mergulho, e mesmo assim, somente depois de um longo treinamento e da utilização do equipamento adequado. Segura aí, fica olhando pro lado. Aí, fazendo desapproach aí. A seguir, um passeio com as tartarugas pelas profundezas do buraco do inferno. A equipe do programa Estação Ciência fez ainda uma segunda visita ao buraco do inferno acompanhada dos mergulhadores. Dessa vez, munidos de um sonar, o objetivo foi tentar medir a profundidade da caverna. Uma das principais tarefas que a gente tentou fazer mergulhando no buraco do inferno foi determinar a profundidade máxima do local. Isso foi feito da seguinte maneira: o mergulhador leva o sonar, que é um sonar náutico, né, adaptado com o cabo, e fica uma pessoa na superfície fazendo a leitura das profundidades. O mergulhador atinge uma determinada profundidade, aponta o sonar num ângulo pré-determinado e a gente estima assim as profundidades do buraco do inferno. O que pode ser feito, partindo de 70 metros de profundidade, o alcance máximo do sonar é 80 metros. Então, entre 70 e 80 metros de profundidade mais os 80 do sonar, o que se estima é que as profundidades do buraco do inferno estão, com certeza, entre 100 e 140 metros. Uma das particularidades do mergulho no buraco do inferno é que é um mergulho em altitude. Isso significa que com a mesma profundidade que a gente mergulharia ao nível do mar, mergulhando no buraco do inferno, o nosso tempo de fundo vai ser menor. A gente vai ter um tempo de fundo reduzido. E a outra característica do mergulho no buraco do inferno é de ser um mergulho em caverna. O mergulho em caverna é um dos mergulhos mais perigosos, se não o mais perigoso das especialidades de mergulho.
Os riscos que um mergulhador não treinado especificamente para o mergulho em caverna pode correr, mergulhando no buraco do inferno, seria, primeiro, se ele não usar o equipamento todo de segurança, que seriam a iluminação artificial, principal e reserva, cabo guia e capacete, além dos instrumentos e equipamentos do mergulho padrão. Então seria o desabamento, porque a dolina típica, o buraco do inferno, pode ocorrer desabamentos. Seria se perder dentro de alguma galeria do buraco do inferno. Tem diversas galerias no paredão oposto à saída de mergulho, muito longas, inclusive, com várias entradas para salões. Podia acontecer do mergulhador se perder. E além dos acidentes típicos, que é bater a cabeça, se perder do companheiro por falta de iluminação, ou falta também de alguma técnica especial para mergulho em caverna. A ciência de geologia, ela tem, no estudo das estruturas das rochas, a principal ferramenta para poder explicar a formação dessas rochas, né? No caso de cavernas, o geólogo que explora a caverna, ele tem dentro da gruta, na parede da gruta, na parede dos abismos que a gente desce, né, a imagem, né, o reflexo dessas estruturas. Então você pode acompanhar o desenvolvimento desde a cota mais inferior até o topo dessas estruturas e elaborar o que a gente chama de estratigrafia do pacote rochoso. Apesar da gente já ter, o nosso grupo de mergulhos já ter mais de 50 mergulhos registrados no buraco do inferno, a cada novo mergulho a gente descobre alguma coisa e até hoje a gente não chegou ao fim de algumas galerias do buraco do inferno. O buraco do inferno é apenas uma amostra do que pode existir de fascinante no vasto território nacional e estar ainda ausente de mapas de levantamentos cartográficos. Para a ciência e para o próprio conhecimento do nosso território, é fundamental que se tenha catalogado a maior quantidade possível desses acidentes geográficos. No caso das cavernas, ocorrências ainda desconhecidas podem ser notificadas a algum dos diversos grupos de espeleologia em atividade no país.